Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Eu inicio todos os vídeos assim, porque é isso que nós temos que fazer. Se as pessoas hoje soubessem o poder que tem quando você fala Deus te abençoe, as pessoas falariam isso com muito mais frequência. Então que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos, tudo aquilo que você tem preparado, que Deus venha te abençoar e venha conceder tudo aquilo que está dentro da vontade dele, que ele quer conceder na sua vida. Estamos em mais um momento de reflexão e trazemos nesse momento mais um tema, e é um tema impactante. Já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, que tem ali as mensagens de reflexão. É um canal também voltado para jogos também, jogos antigos, né, que fez parte da nossa infância também. E aos pouquinhos vamos melhorando o nosso canal. E nós temos aí a playlist com momentos de reflexão. E temos trazido temas que falam conosco e que estão inclusos nos nossos dias, que estão aí associados ao nosso dia a dia. E hoje nós vamos trazer um tema que diz assim: Máscaras da fé, o perigo da aparência sem verdade. É um tema forte, e nós vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar sobre esse tema. Então vamos lá. O texto base que nós podemos pegar já de início está ali em Mateus 23, 27. Mateus 23, 27, que nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Palavra forte de Jesus, falando dos fariseus. Então vamos lá. No teatro da Grécia Antiga, os atores usavam máscaras para interpretar diferentes papéis. A palavra grega hipócrites, usada por Jesus para chamar os fariseus de hipócritas, literalmente significa aquele que usa máscara. Hoje, essa mesma cena se repete no teatro, dentro das igrejas, famílias e corações. Pessoas que vestem a máscara da fé, por fora um rosto de santidade, por dentro um coração distante de Deus. Jesus chamou isso de ser sepulcro caiado, exterior pintado, interior apodrecido. Então nós podemos trazer um contexto histórico e exegético sobre o sepulcro caiado. Então vamos lá. Dentro ainda dessa tipificação. Na época de Jesus, antes das festas como a Páscoa, era o costume pintar os túmulos de branco para torná-los visíveis e evitar que alguém tocasse neles, o que geraria impureza, o ritual. Por fora, a cal deixava o sepulcro limpo e bonito, mas por dentro havia ossos e podridão. Então isso está dizendo relacionado ao termo sepulcro caiado. Hipocrisia farisaica.
Jesus confrontava líderes religiosos que aparentavam pureza, mas tinham o coração cheio de injustiça, orgulho e egoísmo. Olha só. Eles eram zelosos na aparência, ou seja, na parte externa. Eles cuidavam muito da parte externa. Mas mortos na essência. Cuidavam, porque sabiam, né, que aquilo que estava visível diante das pessoas, para as pessoas, ao olharem, puxa, aquilo que está por fora é aquilo mesmo que está dentro. E na realidade não era bem assim, né? Ou seja, então eles eram zelosos na aparência, mas mortos na essência, na parte interna. Significado do termo hipócrita. Em grego, hipócrites. Ator, fingidor, quem se apresenta como algo que não é. Como essa realidade se aplica hoje? O sepulcro caiado de hoje pode estar perdão, no púlpito, líder que aparenta espiritualidade, mas não tem vida de oração. No banco da igreja, membro que canta, ora e posta versículos, mas guarda rancor no coração. Na vida social, pessoa que nas redes sociais parece ter a vida perfeita, mas vive vazia espiritualmente. Isso entra em algo, quero abrir um leque aqui, sobre... Eu acho que eu vou até trazer um tema desse, se a cabeça não der aquela falhada, né? Sobre a realidade das redes sociais. E de repente dentro da palavra que pode estar falando conosco também, porque a palavra fala conosco em todos os pontos. Em todos os pontos, de todas as formas. Então assim, através disso, as redes sociais sempre estão ali, que as pessoas postando uma felicidade, coisas boas, e na realidade é um sorriso estampado na rede social e por dentro é totalmente oposto, né? Vamos dar um pulo ali no livro de 1 Samuel 16:7. Livro de 1 Samuel. Será que é isso? 1 Samuel. Eu vou pedir pra Giovana subir e pegar pra mim, meu. Livro de 1 Samuel. Tá bom? 1 Samuel 16:7, perdão. Eu pego ele no muro com a mãe, filha. O padrinho vai jogar ele. O padrinho vai jogar ele no muro. Que nos diz assim. É uma cara. Livro de 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, Tá. nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Eu falo pra ele, meu. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Para Deus não tem como ser sepulcro caiado. Para Deus não tem como você viver de aparência, porque Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe se tem incoerência daquilo que você está expondo externamente do que aquilo que está dentro do teu coração. E Deus sabe, ontem nós trouxemos uma reflexão sobre conveniência e consideração, e Deus sabe quando é conveniente e quando é consideração. Então aquilo que está dentro está totalmente explícito diante dos olhos de Deus. Vamos ali para três sinais de quem vive de aparência. Vamos dar uma analisada. Preocupação excessiva com o que os outros pensam. Em excesso, preocupação excessiva com o que os outros pensam.
Faz mais para impressionar pessoas do que agradar a Deus. Vamos dar uma olhadinha ali no livro de Mateus 6:1? Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Que nos diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, mas serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Forte. O discurso não condiz, vamos colocar 3 tópicos, esse é o segundo. O discurso não condiz com a prática. Prega um amor, mas cultiva ódio. Fala de santidade, mas esconde pecado. 3. Rejeição à confrontação. Não suportam ser expostos. Vamos ali no livro de João, capítulo 3, versículo 20. Que nos diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Forte. O caminho da restauração. Jesus não expõe para humilhar, mas para chamar ao arrependimento. Essa é a finalidade crucial de Jesus. Vamos dar uma olhada ali em Mateus 23, 26, ver o que fala conosco. Mateus 23, 26, que nos diz assim: Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo, de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos ali dentro desse o caminho da restauração também, ali no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 6. Salmos 51, versículo 6, que diz assim: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No oculto e no íntimo. Traz para dentro, aqui, onde Deus vê. Passos práticos. 4 passos práticos que nós podemos colocar através desse tema. Autoexame. Encare o que está escondido. Encare, em frente. É como diz aquele ditado assim, quando a pessoa ela tem um problema, ou ela está com alguma coisa, ela tem que primeiro olhar para dentro de si mesma e falar: eu tenho isso. Reconhecimento. A partir de reconhecer, ok, segundo passo, vamos resolver, vamos tratar. Eu tenho, porque se eu não assumo para mim que eu tenho, eu não vou ter uma tratativa sobre aquilo que eu assumi. Então aqui está dizendo, autoexame, encare o que está escondido. 2. Confissão. Traga a luz diante de Deus. Traga a luz diante de Deus. Aqui não está falando traga a luz diante dos homens. Traga a luz diante de Deus. Exponha a Deus. Fale para Deus. O homem é falho. O homem comete erros. O homem, muitas das vezes, não é fiel para cumprir, ou não é fiel para entender, ou não tem o entendimento, sabedoria, nem discernimento para compreender. Por isso que está dizendo, traga a luz diante de Deus. Exponha
para Deus. 3. Mudança de dentro para fora. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Permita que o Espírito Santo molde o caráter. E o Espírito Santo, algumas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus, ele age de fora para dentro. Aquele que tenta buscar algo de fora para dentro, mas na realidade, o Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora. Então permita que o Espírito Santo molde o caráter. Número 4. Viver com autenticidade, ser o mesmo no secreto e no público. Ser a mesma pessoa. Não é ser um num lugar e ser outro em outro lugar. Opa, estou exposto ao público. Eu preciso impor aqui uma coisa, aí falando para dentro de si mesmo, né? Que na realidade eu não sou lá na minha casa. Eu não sou no secreto. Então é isso que está dizendo, viver com autenticidade. Ser o mesmo no secreto e no público. Então assim, através disso, é uma palavra objetiva, direta, e nós podemos chegar aqui à conclusão. E junto com essa conclusão, também um apelo. Máscaras podem enganar as pessoas, mas nunca engana a Deus, jamais. Quem acha que engana a Deus está se enganando, achando que está enganando o Pai. Nada se oculta dos olhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que nada é tão oculto que não venha a ser revelado. Para Deus, não tem oculto. Porque Ele vê além daquilo que o homem vê. A aparência sem verdade é religião morta. A religião em si não tem problema. O problema é religiosidade. Eu gosto de frisar muito isso, que tem diferença entre religião e religiosidade. Então, a aparência sem verdade é religião morta. Hoje, isso é o que eu digo para você. Hoje, Jesus nos convida a tirar a máscara e viver uma fé genuína. Todos os dias Ele nos convida a viver uma fé genuína. Viver de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, sabe? Então assim, que nós venhamos a refletir nisso, que venhamos a pensar, será que eu estou sendo sincero comigo mesmo? Seja sincero com você mesmo. Não tem uma dupla personalidade, não. Porque Deus sabe. E você, consigo mesmo, você sabe. Vamos dar uma olhadinha ali para concluir. No livro de Provérbios 4, 23, o que quer dizer, que eu tenho certeza que quer dizer alguma coisa para nós. Livro de Provérbios, capítulo 4. Gente, perdoa as gaguejeiras. Devia ter tomado um copo d'água antes de fazer essa reflexão. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim, ó. Sobretudo, tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Temos que ter cuidado onde é que está o nosso coração, né? Vamos ali dar uma olhada, já aproveitando, no livro de Hebreus 4:13, para ver o que a palavra quer falar conosco. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que nos diz:
E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Foi aquilo que eu disse. Nada se oculta dos olhos de Deus. Nada se esconde do olhar de Deus. E através disso, Deus está nos chamando para quê? Para que Deus está nos chamando? Ele está nos chamando a tirar máscaras. Tirar aquilo que não é coerente com o nosso eu. Para que venhamos a agir com autenticidade. Aquilo que a gente sabe que está errado, a gente corrigir. Tem coisas que é um processo, tem coisas que são momentâneas. E tratando e sempre expondo para Deus. A nossa confissão a Deus. Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir. Qual que é o pai que não quer ver o filho falando com ele? Então, através disso, Deus está falando, tira a máscara. E ao mesmo tempo, Ele está dizendo assim, deixa eu limpar o seu interior. Deixa Deus limpar o seu interior. Para quê? Para viver uma fé sem fachada. Uma fé sem fachada, sabe? Sem mentiras, mas cheia de vida verdadeira. É isso que Deus está nos chamando, para que venhamos a ter uma fé sem fachada e uma vida verdadeira, sermos verdadeiros, custa o que custar sermos verdadeiros. Aquilo que nós somos em tal lugar, somos. É claro que isso impacta muito em comportamento. Por exemplo, você está diante de um juiz, você tem que ter um comportamento mais ali alinhado, vamos colocar assim, mas que venhamos a entender também que Deus está conosco a todo momento também. Então nós devemos se portar do mesmo jeito, ser nós mesmos, não criar nenhum personagem, não querer colocar nenhuma máscara para aparentar aquilo que não somos. Amém? Pessoal, então essa é a reflexão que nós trouxemos hoje dentro desse tema, máscaras da fé e o perigo da aparência sem verdade. E a palavra de Deus nos trazendo, nos exortando e também nos instruindo a como devemos prosseguir e o que devemos fazer diante desse problema. E louvamos a Deus porque nós temos um Pai que está ali a todo momento a cuidar de nós, a fazer uma tratativa com o nosso interior, com o nosso ser, para que nós venhamos a ser pessoas melhores do que nós temos sido até agora. Tá bom, pessoal? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que o nosso poderoso Deus, que o nosso Senhor Jesus venha cuidar da sua vida, mas permita isso. Muitas das vezes nós falamos, Senhor, cuida, mas nós não deixamos. Deixa Deus tratar, deixa com Deus, deixa Deus cuidar. Vai moldando aos pouquinhos, daqui a pouco você olha e puxa, né? O que eu me tornei, o que eu era. E é tudo através da transformação de Deus dentro da sua palavra. Amém? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e até a próxima, até o próximo momento de reflexão. Fique na paz do Senhor Jesus.